Prezados alunos, eu sou a professora Maria Antonieta, do curso de Gestão Ambiental, e hoje nós vamos falar sobre resíduos de serviços de saúde. Bom, resíduos produzidos em serviços de saúde serão todos aqueles resíduos que são gerados por estabelecimentos que prestam serviços de saúde. Isso vai incluir desde análises clínicas, tratamentos de animais, estabelecimentos como, por exemplo, drogarias e farmácias, postos de saúde, tratamentos dentários e incluindo também resíduos produzidos em hospitais. Bom, abrangendo e falando um pouco sobre resíduos hospitalares, esses resíduos são todos aqueles que são provenientes da prestação de cuidados de saúde, principalmente a seres humanos, que podem constituir um fator de risco para profissionais da área de saúde, doentes, saúde pública e ambiente em geral. Apesar da quantidade de resíduos apresentarem uma pequena parcela que possam apresentar problemas ao ambiente e à saúde, por conta de suas características, estes resíduos necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não um prévio tratamento à sua disposição final. Quando nós falamos em resíduos, nós temos que considerar também uma gestão desse resíduo gerado. O que vem a ser o gerenciamento de resíduos? O gerenciamento de resíduos, ele vai abranger uma etapa em que ocorre um planejamento e durante esse planejamento vai envolver também tanto ações normativas, operacionais, financeiras, que diretamente vão envolver o município desse estabelecimento. A partir do momento que se planeja essa gestão, temos que pensar no manejo e sempre esse manejo baseado na fiscalização e também a regulamentação. Falando um pouco sobre o manejo. O manejo ele vai ser um conjunto de atividades que vão envolver esses resíduos, desde o momento que eles são produzidos até o momento que eles são segregados, transportados, armazenados e, posteriormente, tratados para uma disposição final. Bom, falando um pouquinho do histórico a respeito das questões legais em relação à gestão de resíduos. Esse histórico ele data aproximadamente do período de 1972, quando houve uma meta do plano decenal da área da saúde que ocorreu no Chile. E em 1972 já surgiu a preocupação que se tinha em relação a resíduos sólidos, que seria estabelecer sistemas adequados para coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em pelo menos 70% de cidades com mais de 20 mil habitantes. Depois, a partir daí, as principais legislações e normatizações que nós temos no Brasil a respeito dos resíduos de serviços de saúde. Temos a resolução da diretoria colegiada, a RDC 306 de 2004. Ela rege sobre regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Recomenda aos geradores uma elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos que é fundamental para que se tenha uma gestão, um manejo adequado desse tipo de resíduo. Além disso, temos também a Resolução 358 de 2005, que é CONAMA, e vai dispor sobre tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços da área de saúde, e entre outras providências. Aqui nós temos também outras normas, NBR, Associação Brasileira de Normas Técnicas,
ABNT, que vão reger sobre o assunto. Então, aqui é apenas um exemplo das várias NBRs que vão falar sobre resíduos sólidos, desde a classificação, desde a terminologia, novamente classificação desses resíduos, a forma de manuseio e, além disso, a parte de coleta. Bom, para falar dessas leis, também não podemos esquecer da Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998, e que estabelece claramente a responsabilidade sobre os resíduos gerados. Se você produziu esse resíduo, você é responsável até a disposição final. Só vai desaparecer esses resíduos quando os materiais são reciclados ou reaproveitados. Mas, além disso, tem aqueles que vão necessitar de tratamento para que haja uma disposição adequada de qualquer tipo de resíduo gerado. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem embasar um pouco mais o assunto. Ela é uma lei de 2010, onde ela constituiu sobre seus princípios, objetivos e instrumentos que vão dar diretrizes relativas à gestão integrada do gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo aqueles que são classificados como perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Bom, a partir daí, nós tivemos alguns exemplos de diversas leis normativas que vão reger todo o processo de gestão de resíduos hospitalares, sejam eles não só hospitalares, mas também incluindo resíduos sólidos de uma forma geral. Manejo, desde o momento em que ocorre sua geração, segregação, transporte interno, armazenamento, coleta e depois tratamento para uma disposição final adequada. Para isso, pela necessidade de se adequar à gestão de resíduos, inicialmente precisamos fazer a classificação desses resíduos e essa classificação ela está descrita de acordo com a resolução CONAMA 358 de 2005 e a RDC número 306 de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Bom, essa classificação, ela inicia o grupo A, que é o grupo que eu posso caracterizar como grupo de resíduos infectantes. Esses resíduos do grupo A, eles têm a característica de englobar componentes que apresentem possível presença de agentes biológicos e que vão apresentar características de maior virulência ou concentração, que podem apresentar, portanto, risco de infecção. O tratamento para esse tipo de resíduo pode ser por incineração, autoclave, tratamento químico ou micro-ondas. Esse grupo A, ele pode ser subdividido em 5 grupos, A1, A2, A3, A4 e A5. Vamos discutir um pouco sobre esses grupos detalhadamente. Grupo A1. O grupo A1 serão culturas de estoques de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, normalmente resíduos de inoculação ou mistura de culturas, resíduos de laboratório de manipulação genética. Obviamente, terão que passar pelo mesmo processo de tratamento. Resíduos classe A2 serão carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processo de experimentação com inoculação de micro-organismos. Portanto, vão envolver sempre resíduos provenientes de experimentos com animais ou cadáveres de animais.
O grupo A3 serão peças anatômicas, por exemplo, membros de seres humanos, produto de fecundação sem os 5 sinais vitais e que tenham um peso menor que 500 gramas. O grupo A4, kits de linhas artesanais, filtros de ar e gases, membrana filtrante de equipamento, por exemplo, material de lipoaspiração, amostras de laboratório, recipientes que contenham fezes, urina, tecido adiposo. E o A5, que é um grupo que nós não temos em hospitais do Brasil, são aqueles que vão apresentar resíduos de órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfluorocortantes que tenham a presença de prions. O que são os prions? Os prions são proteínas presentes no corpo que vão sofrer modificações que, em sua estrutura bioquímica normal, são inofensivos. A partir do momento que sofre essas modificações, com o seu acúmulo, vão apresentar modificações que podem levar a danos irreversíveis dos neurônios. E aí eu reforço, dentro dos nossos estabelecimentos no Brasil, não temos resíduos classe A5. Os resíduos classe B são aqueles que vão conter substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente e vão depender de suas características químicas intrínsecas, como, por exemplo, inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Além disso, vão incluir reagentes químicos que foram utilizados em algum procedimento, medicamentos, por exemplo, vencidos, saneantes e desinfetantes que são utilizados também na limpeza daquele estabelecimento. Esses resíduos classe B serão tratados com incineração e eles têm identificações específicas de acordo com as suas características. Por exemplo, inflamabilidade, corrosividade e também a sua reatividade e toxicidade. Resíduos classe C são aqueles que têm potencial de radiação. São aqueles materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionucleotídeos. Bom, neste caso, resíduos classe C são responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM. E o tratamento desses resíduos é por decaimento. Finalizando, resíduos classe D. Resíduos classe D são aqueles que não apresentam riscos biológicos, químicos ou radiológicos à saúde ou ao meio ambiente. Eles são comparados aos resíduos que nós geramos na nossa casa. Portanto, parte desse resíduo nós sabemos que podemos reciclar. Então, temos a possibilidade de reciclar vidro, plástico, papel, metal e o orgânico, por exemplo, podemos utilizar em técnicas como, por exemplo, a compostagem. Então, esses resíduos podem ser não recicláveis, eles serão encaminhados para o aterro sanitário. E aqueles que apresentam a possibilidade de serem reutilizados, a orientação que eles sejam reutilizados. Bom, e para finalizar a classificação, nós temos os resíduos classe E, que são chamados os perfluorocortantes ou escarificantes. Então, neste caso, vão envolver todo um material vidro que quebrou, além de lâminas de barbear, agulhas, scalpes, ampolas de vidro, lâminas, lancetas e assim por diante. Neste caso, todo resíduo classe E, que é perfluorocortante, é classificado como um resíduo infectante
e passará pelos mesmos processos de tratamento: incineração ou autoclave, tratamento químico ou micro-ondas. Bom, pensando nesses vários tipos de resíduos, desde classe A até classe E, incluindo aqueles que vão precisar de um tratamento específico, nós temos que pensar nas etapas adequadas para que tenha um manejo, tanto no tratamento desses resíduos, quanto no momento de sua geração. Então, pensando em manejo de resíduos de serviço de saúde, a primeira etapa que nós temos que pensar, e que ela é uma das mais importantes, é o momento de segregação. Se essa segregação ela for feita de forma correta no recipiente adequado, com certeza esse resíduo receberá o tratamento adequado para a posterior destinação final. Então, inicialmente, temos que pensar na segregação. Para isso, temos que ter recipientes que sejam específicos para cada tipo de resíduo. Depois, o acondicionamento nesses recipientes. A partir daí, pensar na coleta interna, que deve ser feita por um funcionário que esteja aparamentado de forma correta. Posteriormente, um armazenamento intermediário no próprio estabelecimento da saúde. E nesta etapa, eu posso pensar num tratamento prévio. A partir daí, haverá uma coleta externa. Depois dessa coleta externa, novamente a possibilidade ou a necessidade de um tratamento final para que haja disposição correta no final do processo. Bom, aqui eu tenho um exemplo de segregação e acondicionamento dos tipos de resíduos produzidos num estabelecimento da área da saúde. Bom, pensando no resíduo infectante classe A, ele tem que ser disposto num saco branco. A partir do momento que ele é disposto nesse saco branco, ele será colocado numa lata de lixo branca com pedal e com um símbolo específico que determina que esse resíduo é infectante. O resíduo classe B, ele tem que ser armazenado em bombonas para que posteriormente passe pelo processo de tratamento para a disposição final. Resíduo classe C, que são os radioativos, ele entrará também num recipiente adequado que garanta que ninguém irá se contaminar. E o resíduo comum, ele será disposto num saco preto, depois esse saco preto num recipiente também de pedal que tem identificação que o resíduo disposto ali é comum. O ideal é que esse recipiente seja de outra coloração em relação ao resíduo infectante. No caso dos pérfuro-cortantes, eles são colocados em caixas amarelinhas para garantir que ninguém se fure ou se machuque ao manipular esse resíduo. Depois que ele é colocado na caixinha amarelinha, ele é colocado dentro do saco branco com o termo de infectante. Bom, aqui é um exemplo de transporte, inicialmente armazenamento e depois transporte, mas eu chamo a atenção para que aqui embaixo da figura nós temos normativas que vão reger sobre esse acondicionamento e normativas também, por exemplo, portaria do Ministério da Saúde em relação a um transporte adequado. Observem que aqui eu tenho recipientes. Quando eu penso num resíduo classe D, que é o resíduo comum, que pode parte dele ser reciclada. Então, esses recipientes terão as cores de acordo com o resíduo que vai ser disposto ali. Então, amarelinho metal, azulzinho papel, vermelhinho plástico e assim por diante. Em relação ao transporte, observem que a roupa do indivíduo que está fazendo esse transporte é um EPI, portanto, ele tem que seguir regras para que esse funcionário
não corra o risco de ser contaminado durante a sua atividade de trabalho. Bom, aqui um exemplo para um transporte externo. Existe também legislação que rege sobre isso. Este veículo, ele é específico para transporte de resíduos, não podendo transportar nenhum outro tipo de material. Com isso, você garante que não haja uma dispersão de contaminações. Bom, tratamentos, só para a gente fechar, resumindo, nas classes, tanto A quanto a E e a classe B e classe C, esses tratamentos envolverão processo de autoclave, tratamento químico, micro-ondas, incineração, quando os resíduos são da classe A e da classe E, que são os perfuro-cortantes, que também incluem resíduos infectantes. Aqueles que são da classe B, que são os químicos, passarão por um processo de incineração. E o classe C, que são os radioativos, por um processo de decaimento. Bom, a disposição final adequada, ela vai consistir em locais previamente preparados para que possam recebê-los. Exemplos: aterro sanitário, aterro de resíduos perigosos classe 1, quando a gente considera resíduos industriais. No caso dos resíduos gerados em hospitais, eles serão dispostos em aterro sanitário a partir do momento que eles passem pelo tratamento adequado. O aterro sanitário é um processo utilizado, portanto, para a disposição de resíduos no solo de forma segura e controlada. A partir do momento que os resíduos passam por tratamento, eles serão dispostos como se fossem resíduos comuns nesses aterros sanitários. Com isso, nós garantimos a preservação ambiental e a saúde pública. Quais são as características desse aterro sanitário? Ele vai apresentar um solo impermeabilizado, controle dos efluentes líquidos, devido a este solo impermeável, vai controlar emissões de gases, os resíduos deverão ser depositados em camadas sobre esse solo e depois recobrimento será feito diariamente com uma camada de solo compacta com espessura de 20 centímetros. Com isso, vai haver captação de chorume, esse chorume passará por tratamento, não haverá a presença de animais, como por exemplo cachorros, urubus, por conta do mau cheiro, e todo o gás metano liberado desse processo pode ser utilizado, captado e queimado nesse processo também. Com isso, não haverá contaminação também do lençol freático. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que eu tenha elucidado um pouco mais sobre esse assunto.